Oi, esse aqui é o sexto vídeo do Vedexmas, o Veda fora de hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje são os melhores e piores mimos que vieram nas caixas da Tag Experiências Literárias lá do ano de 2017. Já faz um tempinho, mas vale a pena conferir. Bom, eu acho que muita gente já ouviu falar das famosas caixas Mistério da empresa Tag Experiências Literárias. Hoje em dia, são duas que a empresa oferece, a caixa laranja e a caixa azul, respectivamente a Tag Inéditos e a Tag Curadoria. Mas eu estou falando de algo um pouco lá para trás, né? De 2017, quando a empresa só tinha uma caixa e ela não tinha nome, era apenas a caixa da própria empresa. A gente chamava de caixinhas da Tag Experiências Literárias. E eu comecei a assinar esse sistema de caixas mistério em maio de 2017. Na verdade, eu fiz a assinatura um mês antes, né? E passou a valer, claro, a receber a caixinha seguinte. Logo de cara, eu já fiz a assinatura para 12 meses. E desde aquela época nunca deixei de renovar, porque realmente eu gosto dessa coisa de comprar uma caixa fechada sem saber o que vai estar lá dentro. Muito menos o livro, muito menos as revistas com informações a mais sobre a obra da vez e também, principalmente, aqueles mimos, que é o objeto aqui deste vídeo, mostrar quais foram os mimos lá de 2017. E praticamente os mimos em si já existiam desde o começo da empresa, que foi lá em 2014, se eu não me engano, em agosto de 2014. Sempre ofereceram algo mais, porque é justamente isso, né? Para você comprar uma caixa mistério, além do livro em si, que você já compra no escuro, você tem que ter mais elementos para valer essa compra, que, claro, é um pouquinho mais caro do que a média normal de um livro comum nas livrarias. Portanto, sempre desde o começo, tanto a revista informativa quanto o mimo faziam a gente comprar ou não os produtos, as caixas em si. Claro que depois que você compra a primeira vez, você já fica meio que viciado e quer comprar a seguinte. Bom, eu já enrolei demais, vamos começar a mostrar então os mimos que vieram. Aqui eu vou mostrar bem rapidamente e depois eu passo para uma câmera mais fechada e mostro os detalhes de cada mimo e comento um pouco mais. Bom, o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui, que foi a primeira caixa que eu recebi em maio de 2017, veio este mimo aqui, que quando eu estava todo roladinho lá dentro da caixa, eu não sabia o que era, mas é uma flâmula. Depois eu mostro mais cuidado. Foi do livro O Leopardo. O autor vai aparecer logo aqui embaixo. Bom, em junho, aí veio o mimo mais agregado à história da vez, porque aquele primeiro, a flâmula, é meio genérico, depois vocês vão conferir. Veio então um dossiê do personagem da vez. Foi interessante, não dá para dizer que não foi. Algo bastante inusitado até na época que eu abri a caixa, mas gostei bastante. Em seguida, em julho de 2017, veio um joguinho de montar frases com várias palavras soltas. Uma ideia bastante interessante, divertida, algo lúdico. Depois, em agosto de 2017, apareceu uma coisa bastante interessante. Eu estou tentando me esticar todo para pegar os objetos aqui. Veio um diorama, algo bastante interessante, que quando eu vi, eu fiquei realmente, digamos assim, encantado. Acho que é a palavra certa, eu gostei muito mesmo. Depois, em setembro de 2017, veio algo, uma coisa talvez meio tradicional. Veio um estojinho ou uma bolsinha para condicionar livros. Mas ele estava relacionado com a história da vez de alguma maneira, pelo menos na estampa. Depois, eu estou esquecendo de falar o nome dos livros, mas deve ter aparecido aí na imagem, né? De qualquer forma, em outubro, aí veio, como eu disse, algo mais tradicional. Veio uma agendazinha ou um bloco de anotações, para falar a verdade. Mas tá mais para bloco de anotações. Algo bem simples. Depois, em novembro, apareceu outra coisa que é a que a gente pode usar de novo, que é um baralho literário, sim, algo também para se divertir. E finalmente, em dezembro, apareceu algo também que já virou uma tradição. Até então, nesta época lá em dezembro de 2017, os mimos nunca foram por essa vertente, mas depois virou uma coisa bem constante. O que veio então? Bom, veio uma agenda para o ano seguinte, Agenda 2018, oferecida em dezembro de 2017. Bom, rapidamente, foram esses os mimos que vieram nessas primeiras caixas que eu comecei a assinar o produto.
E obviamente, né, esses melhores e piores não abrangem todo o ano de 2017 porque eu perdi as 4 primeiras caixas, porque eu não sabia da existência, para falar a verdade, desse sistema de assinatura. Eu descobri justamente em abril de 2017, foi quando eu comecei, aliás, aqui o canal, o Imantado de Livros. Logo de cara, não sei por qual motivo, caiu a informação que esse clube existia e rapidamente eu já assinei, fiz a assinatura anual como eu comentei. Eu gostei bastante daquela experiência e depois realmente sempre fui renovando. Mas enfim, são 8 caixas para serem analisadas, então eu vou dizer quais foram as duas piores e as duas melhores, mas lá para o final do vídeo. Vamos dar agora uma olhada bem mais detalhada nesses mimos. Pois bem, quando chegou a caixa aqui em casa e eu pude finalmente abrir, eu estava realmente interessado em saber exatamente qual que era o mimo. Muito mais até que talvez o livro da vez. Uma coisa bem curiosa que aconteceu, mas é aquela coisa da experiência realmente literária de abrir uma caixa, mistério, enfim. Como eu comentei antes, o que veio foi uma flâmula. E claro, quando eu peguei a primeira vez o objeto em mãos, eu não percebi exatamente que seria algo parecido com isso. Mas enfim, quando eu desenrolei, dei de cara aqui com esses escritores latino-americanos. Como a gente sempre sabe, né? Nunca numa situação como essa, por enquanto, vai aparecer um autor brasileiro. Mas fazer o quê, né? Talvez um dia, quem sabe. Enfim, temos aqui a Gabriela Mistral, o Miguel André Astúrias, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, Octávio Paz e Mário Vargas Llosa. E na minha percepção lá daquele dia eu falei, interessante, mas também podia ser melhor, né? E levando em consideração que não tinha nenhuma conexão com a história da vez, que era o livro O Leopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que é um italiano. E veio uma flâmula dos vencedores do Nobel latino-americano. Sei lá, podia ter sido europeu, quem sabe, né? Só para ter uma conexão maior. Realmente estava deslocado esse mimo, mas tudo bem, é um mimo interessante, dá para colocar fixado na parede, né? Tem a cordinha e tudo mais, estava bacana. E aí, em junho, no mês seguinte, veio um mimo que realmente se conectou à história da vez. O livro se chama Limonov, então veio aqui o dossiê de Eduard Limonov. Algo bastante curioso. Realmente ele consegue colocar aqui alguns fatos da vida do personagem através de fotografias. O que ficou bastante interessante. Claro, também tem umas informações ali, né, na legenda de cada foto. Não é exatamente um dossiê, né? Está mais para um álbum de fotografias, mas tudo bem, funciona. A ideia é interessante. E o formato que eles colocaram aqui realmente dá a impressão de serem arquivos secretos. A composição, a ideia está muito boa. Isso que eu me diverti bastante de ter visto lá naquele dia que eu desembalei, com certeza. E no mês de julho tivemos também uma novidade, porque era o mês de aniversário da TAG Experiências Literárias. Foi, se não me engano, o terceiro ano, acho que foi o terceiro ano da empresa. E aí veio algo bastante divertido. Primeiro que o próprio livro da vez foi uma obra inédita, a primeira vez que eles tinham feito isso. E aqui no mimo eles colocaram uma certa brincadeira, algo bem lúdico. Eles fizeram uso de um poema da Ana Martins Marques e recortaram todas as palavras para que a gente pudesse então brincar com elas e fazer uma nova composição, né? Eu achei também uma ideia bastante interessante e realmente algo divertido de ser feito. E o mimo eu sempre valorizo quando ele pode ser usado mais de uma vez. É o caso aqui, a gente pode brincar um dia, outro, mais um, mais outro lá, enfim, funciona. Agora, em agosto, realmente apareceu algo bastante divertido e que estava bem relacionado à história da vez do livro Ragtime. Olha só o que veio. Na verdade, um diorama com duas peças, uma peça metálica e outra também com apoio metálico e mais um feltro. E claro, com um cenário, que é o jeito mais tradicional do diorama. E a gente faz a composição aqui, coloca o tapetinho, um banquinho e depois o piano de parede para tocar ragtime. Eu achei uma ideia muito boa, divertida, um ótimo mimo de estante, que é algo que eu valorizo bastante também em caixas mistério, não só de literatura, mas de todas as outras, por exemplo, de cultura pop, de objetos que fiquem bonitos na estante. No caso aqui desse diorama, puxa, acertou na mosca com certeza. Em setembro, relacionado ao livro do Carlos Heitor Coni, Quase Memória, aliás, vale lembrar, né? Na época que veio essa caixa,
o escritor ainda estava vivo. Com certeza ele deve ter curtido também o mimo ou toda a composição do kit lá daquele mês. Bom, veio um estojinho para livros, exatamente você colocar o livro da vez. E com essa estampa bastante bonita que se conecta à capa do livro. Uma manga, né? Um pé de manga. Eu até lembro quando eu fiz o unboxing aqui, eu me confundi, eu não sabia se era manga, se era pêssego, enfim. Aliás, será que a manga mesmo é pêssego? Hoje em dia também eu não me lembro mais do que era. Enfim, aquela dúvida perdurou. Eu ainda não li o livro, então eu não tenho certeza de qual fruta é essa. Mas, de qualquer forma, essa aqui é a bonita. E esse estojinho para o livro aqui, a bolsinha, né? Pena que só serve este livro aqui da tag, né? Ele podia ter ser maior para poder condicionar outras publicações, porque isso já aconteceu uma vez, né? Eu tentei levar um livro durante uma viagem e me lembrei aqui desse estojo, dessa bolsa. Falei, poxa, vou usar, né? Pela primeira vez. Só que o livro que eu estava em mãos não entrava aqui dentro de jeito nenhum. Ou quando entrava, não tinha condição de fechar um outro título. Ou seja, eles colocam, né? Quando vem esse tipo de mimo, eles deixam muito ajustado para o livro deles. Podia ser um pouquinho maior, né? Poxa, ajudava, né? Já em outubro veio algo mais genérico, talvez pouquissimamente relacionado ao livro da vez, que foi As Alegrias da Maternidade. E aqui no caso veio apenas um bloquinho de notas, talvez um bloco de viagem, né? E o máximo que a gente consegue obter de conexão com a história da vez é exatamente, claro, acho que a própria ilustração, né? Feito por uma artista também nigeriana. E temos aqui um ambiente de viagem, um navio, personagem destacado lá em cima dele e aqui pessoas na plataforma de embarque. Deve sim ter alguma conexão com a história, suponho eu. Se não, aí fica uma coisa mais genérica ainda. Mas é realmente um negocinho bem simples, nada demais. Por meu gosto pessoal, realmente não diz muita coisa. Porém, em novembro, aí retornou aquelas coisitas que eu gosto mais, que é algo mais lúdico. E no caso, veio outro jogo, só que mais tradicional dessa vez, né? Um baralho literário. Aquela coisa tradicional, né? Depois, quando a gente folheia as cartas, a gente só percebe que, claro, é nas figuras que tem as personalidades da literatura. Aliás, só veio um baralho, né? Podia ter vindo até dois, né? Pra gente jogar vários outros jogos. Mas de qualquer forma, tivemos aqui as tais sempre figurinhas carimbadas. Como a Raquel de Queiroz, nas duas cartas de Coringa, no Rei, o Jorge Amado, a Dama, com a Cecília Meirelles, o Valete, com o Érico Veríssimo. Mas ficou bacana também, não tem problema. Mas seria mais interessante também para cada naipe ter figuras diferentes, né? Não precisava ser reprisadas, mas está bacana. A gente sempre acaba conseguindo reclamar de alguma coisa, mas no geral eu gostei sim, achei também bem útil. E por fim, em dezembro, veio aquele mimo que eu já tinha comentado, que foi uma novidade e acabou virando uma bela de uma tradição aqui nas caixas, que é a agenda para o ano seguinte. E no caso aqui foi uma agenda bem simples também, nada demais, e eu poderia dizer que realmente é o tipo de coisa que não me agrada também, porque vocês podem até perceber que a agenda não foi utilizada, está branquinha completamente. Eu não usei ela durante o ano de 2018. Aliás, eu sempre faço isso, né? Quando vem a agenda, não só aqui nas caixas do Ministério, mas em qualquer lugar que eu acabo ganhando de presente, eu acabo dizendo, poxa, esse ano eu vou usar. Mas no fundo, eu sei que tudo vai ficar intacto. E as anotações sempre são, geralmente, no computador, num mero notebook. Mas claro, sei que muita gente gosta desse tipo de mimo e quando chega o final do ano já espera para ter um. E obviamente também relacionado à literatura. No caso aqui, realmente é um mimo genérico, que não se conecta com a história da vez, que no caso lá de dezembro foi a Praça do Diamante. Nada a ver mesmo. Bom, agora sim está na hora de apontar os melhores e piores dos mimos referente às caixas da tag Experiências Literárias lá de 2017. E como a gente tem um leque bem pequeno, apenas 8 possibilidades, eu vou manter realmente apenas 2 ruins, 2 bons. Porque se fosse, claro, os 12, né, o ano cheio, completo, dava então sim para colocar 3 para cada lado. Enfim, vou logo dizer quais foram os 2 mimos que eu achei mais ou menos. O grande problema que eu posso dizer no geral é que sim, a maioria dos mimos às vezes não se conectam com a história. Então, talvez os piores estejam por ali. No caso, um que se conecta com a história, mas mesmo assim
não muito, foi justamente essa bolsa, estojo, que veio lá no livro do Carlos Heitor Coni. Se conecta com o livro justamente porque tem a fruta lá na capa do livro. E a fruta, de alguma maneira, é importante lá naquela história do escritor brasileiro. Então, claro, a única conexão é realmente que eles colocam a frutinha aqui também. Claro que esse visual aqui, essa estampa, é bem bacana, bonita, verde, esse amarelo da fruta, seja lá a manga ou pêssego, não importa, mas que é bonito, é. Mas como eu comentei na outra parte do vídeo, realmente é um estojinho que só serve para o livro aqui da tag. Se for um pouquinho maior, aí já não dá. Vai ter que ser colocado, embrulhado em jornal mesmo, em viagem. Ou seja, é algo limitado. Depois, a própria empresa colocou outros produtos parecidos em outras caixas ou em mimos extra. Mas de qualquer jeito, esse aqui foi mais ou menos, foi fraquinho, digamos assim. Se conecta à história, mas nem tanto. Agora, o que eu não gostei mesmo, com certeza, foi aquele que veio com o livro da Bush e Mecheta, As Alegrias da Maternidade, que foi o caderno de notas. Realmente, apenas um caderninho quase tudo em branco, apenas uma imagem a mais lá dentro, e tivemos essa conexão com a imagem aqui do lado de fora. Sim, talvez seja bem conectado à história, mas de qualquer forma eu achei algo bastante genérico, simples demais para ser dado como um mimo. Claro que muita gente pode gostar de um caderninho, então muita gente gosta de fazer anotações, né? Eu, no caso, como eu comentei, eu faço anotação lá no computador, então esse tipo de produto realmente não me agrada. E não serve para ser deixado na estante como enfeite, né? Não é um bibelô, é algo para ser utilizado de fato. Então, por isso, eu também não curti. Agora, vamos aos melhores, que aí sim eu acho que se conectaram bastante às histórias da vez. Em primeiro lugar, com certeza, esse aqui que estava conectado de uma maneira mais direta ao personagem, que foi no caso ali do segundo livro que eu recebi, né, da segunda caixa, que foi o Leonov, aqui o dossiê meio fictício, ou não, né? Aliás, o próprio personagem ele tem uma coisa misturada em realidade, coisas de ficção, uma salada do dossiê do Eduardo Limonov. E a curiosidade é que realmente simulava um dossiê, mas no fundo, né, não se passava de um álbum de fotografias. Mas de qualquer forma, ele é funcional, ele se conecta bastante com a história da vez. E esse esquema, esse visual de ser tipo um arquivo secreto, como eu já comentei também, eu achei sensacional. Agora, o que realmente eu gostei de fato, quando eu vi, achei que talvez nunca mais batessem, com certeza, foi o diorama que veio no mês de agosto. Eu tive que dar uma olhada aqui para tentar lembrar, né? Que veio o diorama com exatamente o piano de parede. Isso foi sensacional. Eu gostei bastante disso aqui. É algo completamente simples, mas que serve para aqueles gostos meus, completamente pessoais mesmo, né? Que é ter mimo que seja tipo de enfeite distante. Eu não gosto de mimo que é utilizável. Por exemplo, as agendas, os blocos de nota, você usa uma vez e talvez tenha que jogar fora. Eu gosto de coisas que ficam ali guardadas, que possam ser colocadas na parede, na estante. Mimos, com certeza, bibelôs. E foi com certeza o caso aqui deste diorama com o piano, né, que tem tudo a ver com a história ragtime, né? Claro, obviamente. Bom, esses foram os meus gostos, completamente pessoais mesmo. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham aqui que deve ser um bom mimo que venha dentro de uma caixa mistério para valorizar mais ainda o livro da vez? Será que são mimos realmente utilizáveis ou mimos que sirvam de puro bibelô para enfeitar parede, estante ou algo desse gênero? Realmente estou curioso para saber o que vocês pensam a respeito disso. Claro, por causa disso, né, a qualidade de uma caixa pode variar bastante, né? Às vezes, olha só que curioso, né? Às vezes vem um mimo que é pouco fraco, ou que a gente considera fraco, né? E a gente pensa que naquele mês não valeu a pena a caixa. Olha que coisa curiosa, às vezes a gente se esquece que o que importa de fato mesmo é o livro, a história que está sendo apresentada naquele mês. Bom, e agora a gente fica na expectativa para o vídeo de amanhã, o 7º vídeo do VEDEXMAS, quando continuaremos com os melhores e piores mimos da tag Experiências Literárias, que dessa vez, já em 2018, começou a ser chamada de tag Curadoria. E com certeza vários mimos bastante interessantes e, claro, alguns mais ou menos, na minha opinião sempre. De qualquer forma, também vai ser um vídeo bastante divertido. Conto com vocês amanhã. E claro,
Enquanto esse vídeo não chega, deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já rolaram aqui dentro do VETexmas edição 2019. Esse VEDA fora de hora mais divertido. E tchau!